Y ahora vamos a presentar y a recibir a Rogerio Donizetti Bueno, o simplemente Doni, como él también espera que lo llamemos. Él tiene una especialización en Historia y Cultura Afro-Brasileña por el Centro Universitario Salesiano de Sao Paulo, UNISAL, y también es magíster en Educación Sociocomunitaria por el mismo centro. Es doctor en Educación por la Universidad Federal de São Carlos y ha impartido asignaturas relacionadas con la población afro-brasileña y africana y su relación con el cristianismo, además de preparar misioneros que actuarían en el continente africano y o con poblaciones afrodescendientes en países de América Latina. Y hoy vamos a escuchar entonces su conferencia que versa racismo y migraciones africanas en el contexto latinoamericano. Muy bienvenido, Doni, te escuchamos. Obrigado pela apresentação. Eu sou o Doni Bueno, e eu estou em Campinas, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Como vocês podem ver, eu sou negro, não é? E eu vou falar sobre um pouco sobre a história do meu povo. Hoje aqui no Brasil é 27 de setembro, e 27 de setembro é dia de Cosme e Damião. Para quem não conhece Cosme e Damião, eles são árabes e eram médicos. Eles curavam desde os 9 anos de idade, mas o imperador Diocleciano resolveu persegui-los. Eles foram decapitados e mortos. Eles foram sincretizados pelas culturas afro-brasileiras como herês. Herê é a palavra para criança. Hoje no Brasil, quem é dos cultos afro, candomblé, umbanda, e alguns católicos, eles saem e distribuem doces para as crianças. Bom, hoje é 27 de setembro e eu vou falar de imigrantes. A maior população imigrante que veio para o Brasil é justamente os povos africanos. Eles começaram a chegar no Brasil por volta de 1545, 1550, e deixaram de vir na condição de escravos a partir de 1822, mais ou menos. Algumas leis, enfim, foram postergando a chegada deles aqui no Brasil, mas o fato é que essa é de longe a maior população de imigrantes no Brasil. Espera aí. Ok? Bom, guardem isso. Quando a gente olha para a Bíblia, no livro de Deuteronômio, mas existem outras passagens, elas vão falar do cuidado que nós deveríamos ter com órfãos, com a viúva e com o estrangeiro. O Brasil oficialmente abole a escravidão em 1888. A partir desse momento não se pode mais ter escravizados no Brasil, mas a condição dessa população não melhora com o fim da escravização, né? Continua ruim. O Brasil, então, cria oficialmente, como lei, como projeto de governo, projeto de Estado, a ideia do embranquecimento da população. Então, não tinha como, embora eles tivessem tentado, com a Guerra do Paraguai, o extermínio da população negra, eles não conseguem. Eles entendem, então, que eles precisam trazer populações de outros países, que não países africanos, para o Brasil, porque em um determinado momento, com a chegada desses outros imigrantes, a população negra brasileira se dissolveria, sumiria naturalmente. Então, não precisaria o governo se preocupar, porque, deixados à própria sorte, a população negra se extinguiria naturalmente. E eles começam a trazer para o Brasil alemães, ingleses, franceses, estadunidenses vão chegar
um pouco mais tarde, mas também vêm para o Brasil, mas principalmente italianos, com a ideia de que essas populações mais avançadas ajudariam o desenvolvimento do Brasil e também diluiriam a população negra, que, como já disse, eles acreditavam que, se deixadas à própria sorte, morreriam tranquilamente. O Brasil não precisava, então, se esforçar para eliminar essa população do país, ok? Então, nós temos essa situação. Um país que vai começar a criar leis que vão impedir o desenvolvimento dessa população. E, de certa forma, vão também causar a morte dessas pessoas, né? Algumas das leis que o Brasil criou para impedir, por exemplo, é que pessoas negras não podiam ter terra. Então, quando eles saem do período de escravização, se cria uma lei que proíbe que eles tenham terras. Então, eles não têm condições de produzirem seu alimento, terem moradas, enfim. E tudo isso vai criar no Brasil um ambiente extremamente desfavorável para a população negra. Quando a gente chega em tempos mais atuais, nós vamos começar. O Brasil, para quem não sabe, passa durante 21 anos por um período de ditadura militar, né? Essa ditadura acaba depois de 21 anos, o Brasil se abre, e essa abertura, essa redemocratização do Brasil vai também gerar várias questões no Brasil, mas uma delas é que o Brasil começa a se desenvolver, e o desenvolvimento do Brasil começa a atrair pessoas de países próximos. A gente vai ter, então, recentemente, a imigração de bolivianos, de haitianos e agora um fluxo muito grande de venezuelanos que vão chegar no Brasil por questões de desenvolvimento. Bom, mas o Brasil não conseguiu resolver. E haitianos também. Haitianos vão chegar em grande quantidade no Brasil. Só que o Brasil não conseguiu nem resolver ainda a questão da população negra dele. E agora esse fluxo de haitianos, bolivianos, venezuelanos para o Brasil vai criar uma segunda categoria de sub-humanos. O Brasil já tem os negros e agora vão ter bolivianos, venezuelanos, haitianos também. E o Brasil não lida com essa situação tranquilamente. Embora a ascensão de um nacionalismo de ultradireita e cristão não seja algo brasileiro, no Brasil vai se juntar esse nacionalismo, essa ascensão da ultradireita e o ódio que já existe dos negros vai ser compartilhado com essas populações. E o Brasil é interessante, né? Porque nós estamos na América Latina, mas o brasileiro não se considera latino. E vocês de língua hispânica também não nos consideram latinos. Então nós somos o único país do continente, da parte sul do continente que fala português, que não se entende como latino, que não entende as histórias dos outros países de língua hispânica, começa a receber um grande fluxo de pessoas desses países e não sabe lidar, não tem como lidar. Isso é adicionado à questão do nacionalismo cristão que começa a surgir no Brasil. Então, nós temos um caldeirão perfeito para discriminação, para a criminalização dessas populações, para a violência contra essas pessoas
E isso parte, muitas vezes, da própria igreja. A igreja no Brasil, ela, a partir do governo do ex-presidente Bolsonaro, perde toda a vergonha, toda a delicadeza que ela tinha para discriminar, ela perde. A gente já tem um problema de traduções, por exemplo, tem uma passagem que é, para mim, emblemática, né? Eu sou linda, eu sou negra, mas bela. Vocês são de língua hispânica, eu falo português. No Brasil existem palavras que, quando ditas, elas fazem com que você tenha que desconsiderar tudo que foi dito antes, que são conjunções coordenativas. Então, toda vez que alguém usa a palavra mas, eu vou dar um exemplo aqui bem tranquilo para vocês entenderem. Vamos imaginar aqui, Regina, minha amiga, mas a gente é adolescente lá na escola e a gente está lá e eu chego para a Regina e falo assim: Regina, eu te amo, eu quero ficar com você, namora comigo. E a Regina olha para mim com esse olhar tranquilo dela e diz: Doni, eu também gosto muito de você, mas você é meu amigo. Eu só gosto de você como amigo. Então, veja, ela gosta de mim, mas não o suficiente para ficar comigo. A palavra mas, usada nesse versículo, diz: eu sou negra, aí vírgula, mas bela. Como se ser negro e ser belo não pudessem ser palavras que caminham juntos. Então, veja, a gente está num país, e eu fiz esse monte de recortes, mas depois eu fecho, eu concluo. Então, a gente está num país que recebe uma grande quantidade de pessoas negras, que não soube lidar, que tentou exterminar essas pessoas, que criou leis que impediam essas pessoas. Veja, e estou falando do maior país católico do mundo. O Brasil é tão católico que nós temos um estado que chama São Paulo, um estado que chama Santa Catarina, um estado que chama Espírito Santo. Mas é um dos países que não soube lidar, que tentou exterminar suas populações, que criou leis que impediam essa população de se desenvolver economicamente, financeiramente, socialmente, que entra numa ditadura militar, sai dessa ditadura, começa a receber um fluxo grande de pessoas de países próximos, e agora ela tem duas subcategorias de humanos: negros e esses imigrantes, latinos e haitianos. Um país extremamente cristão, mas cujas traduções bíblicas tratam essa população de maneira pejorativa. O português, as nossas traduções, eu não sei como Reina Valera, as Bíblias de vocês, mas as em português, traduzidas por João Ferreira de Almeida, elas são. Eu tenho que ficar suavizando as palavras, porque senão meu tradutor depois ele vai ficar em maus lençóis. Mas a tradução de João Ferreira de Almeida é sempre muito ruim em relação aos povos africanos. Bom, e aí, coroando tudo isso, a gente tem a ascensão da extrema-direita e de um nacionalismo cristão. Um nacionalismo cristão que vai se orgulhar das suas tradições alemãs, italianas, francesas, inglesas. Está feito o caldeirão. O Brasil é, nesse momento, um caldeirão, ou melhor, uma panela de pressão pronta a explodir. Porque se a palavra de Deus diz que nós deveríamos cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro, o estrangeiro no Brasil só é bem-vindo se ele for europeu. Se ele for negro, se ele for boliviano, se ele for haitiano, se ele for angolano, ele está enrolado, ele não tem lugar. E aí eu fico pensando
como nós, FTL, um lugar de progressismo, peronomútil, mas que em tese é um lugar de pessoas progressistas, qual a nossa contribuição na luta contra essa crescente rejeição contra o estrangeiro? Ou por que será que, por exemplo, nós não nos indignamos com o genocídio que acontece na Palestina, da mesma forma que nós ficamos indignados quando teve aquela saída em massa da Ucrânia? E parece que a igreja, nesse momento, a igreja brasileira, nesse momento, ela escolheu quem merece misericórdia ou não. O que nós precisamos fazer? Trabalhar isso. Leituras bíblicas, traduções bíblicas, reajustes bíblicos que impeçam que a Bíblia seja usada para justificar racismo, homofobia, questões, preconceitos de gênero. Hoje é 27 de setembro, dia de Cosme e Damião. Cosme e Damião eram árabes. Eles foram sincretizados no catolicismo, depois foram sincretizados dentro das culturas afro-brasileiras, e cada brasileiro é fruto desse sincretismo. Nós, como FTL, precisamos urgentemente entender essas questões. É preciso que nós tenhamos coragem. Tem um teólogo brasileiro que uma vez falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Eu concordo com ele. Nós precisamos atualizar a Bíblia no sentido de traduzi-la melhor. Começarmos a tirar todas as conjunções coordenativas adversativas que fazem com que mulheres sejam discriminadas e silenciadas dentro das igrejas. E se no Brasil você for mulher, você tem um problema. Mas se você for mulher negra, você tem um problema ainda maior. Se você for negro no Brasil, você está enrolado. Precisamos ter coragem dessa atualização bíblica, não é? Existem passagens bíblicas, começando lá no Antigo Testamento, que fala sobre a mulher cuxita de Moisés, ou indo lá para o Novo Testamento, quando fala que a igreja tinha profetas e mestres, e eles eram homens africanos. Um deles é nomeado assim, negro. E haviam profetas e mestres, fulano, Cirineu, depois um outro que era negro. E a gente precisa começar a traduzir isso para que o estrangeiro não sofra a partir de leituras bíblicas. Que o estrangeiro, ao chegar em qualquer lugar, ele consiga ser acolhido. E que a igreja não seja um lugar de hostilidade. Não é possível que a gente não comece a entender, né? Tem países, por exemplo, como a Argentina, que a história dela quase conseguiu dizimar todas as pessoas negras. Comunidades colombianas de pessoas negras que ficaram escondidas, estão à margem ainda. Então, a gente tem que começar a pensar, como FTL, ou, enfim, individualmente, que o nosso continente é essa mistura de gente preta, de gente indígena,
E a gente pode até se orgulhar, né, da nossa ancestralidade europeia, mas o fato é que a gente está vivendo um momento de ascensão de um nacionalismo cristão que tem marcado pessoas para a exclusão, para a morte, para a discriminação. Precisamos voltar e olhar e nos atentarmos para as questões que estão na Bíblia. Olha, vocês precisam cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. E eu nem sou estrangeiro no meu país, eu sou brasileiro, mas um brasileiro de segunda classe. Eu convivo com angolanos, alguns são amigos em comuns entre mim e Regina, e eu vejo a dificuldade que eles têm aqui no Brasil. A dificuldade que pessoas de origem europeia brancas não têm. Qual a função e qual o papel da igreja nesse momento? Aqui no Brasil, a gente tem uma ala gigante da igreja voltada para a extrema-direita, para o fascismo. A gente precisa reorganizar, então, e aí eu começo a fechar a minha fala, a gente precisa olhar para essas populações com o olhar que, como cristãos, deveríamos ter, e começar a pensarmos leituras bíblicas que coloquem para fora todo tipo de discriminação. Não é possível que a gente acredite. Eu acabei de publicar um texto, eu mando para o Barreda, mando em português, eu mando em inglês, e o Barreda publica em espanhol o texto, falando exatamente sobre isso, né? Sobre como nós ficamos presos a tradições que vêm da Inglaterra ou vem da Alemanha. A Inglaterra, a Alemanha, berço do nazi, né? E a Inglaterra que só vai combater o nazismo quando não tem mais jeito. E hoje é afundada numa extrema-direita fascista e que enfim, que não gosta de imigrantes. A gente tem que pensar, ou nós temos que pensarmos qual o papel da FTL, então, nesse momento de ascensão dos nacionalismos cristãos, no cuidado do estrangeiro, seja aqui, ou seja, nos países de vocês, Argentina, Venezuela, Colômbia, que as nossas leituras bíblicas, que os nossos cultos, que as nossas homilias, elas possam tratar com seriedade essas questões que muitas vezes a gente não quer, porque a gente quer falar do céu, a gente quer falar das coisas do final, né? Mas eu quero falar aqui e agora das coisas que estão acontecendo. A população brasileira negra, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, no Brasil, de cada 100 pessoas que morrem violentamente, 70 são negras. Então, todas as mortes por arma de fogo, homicídio, feminicídio, de cada 10, 7, ou de cada 100, né? 70 são pessoas negras. Pessoas negras que se organizam, na maioria das vezes, em igrejas pentecostais nas periferias das grandes cidades brasileiras. Mas que não alcançam lugares de autoridade dentro da igreja, né? São poucos pastores, são poucos diáconos, presbíteros. A gente tem que pensar sobre isso também, né? Como que a gente forma uma liderança, e uma liderança que não seja cooptada
pela extrema-direita e pelo nacionalismo cristão.